Então vamos lá, né? Primeira coisa, né? Você tem aí os conceitos de ponto material. Então o que é o ponto material? Ponto material é aquele corpo que você vai desprezar o tamanho dele para estudar o movimento, né? Em contraposição, corpo extenso é aquele corpo que você tem que levar em consideração o tamanho dele, né? Um mesmo objeto pode ser considerado num movimento ponto material e no outro como corpo extenso. Então, por exemplo, vamos imaginar que você tem um trem que vai sair de uma cidade e vai para outra que está bastante longe, né? Bem, normalmente o tamanho do trem, quando comparado com o tamanho da viagem que faz, o tamanho do trem é desprezível. Então você vê a velocidade, vê a distância e calcula o tempo que vai levar a viagem. Agora, se você vai estudar um movimento, né, de um trem passando por uma ponte, pode acontecer do trem ser maior que a própria ponte. Então você vai calcular o tamanho, ou o tempo que vai levar. Bem, então aí você vai ter que levar em consideração o tamanho do trem, tá? Então veja, ponto material é você desprezar o tamanho do objeto que está se movendo. Corpo extenso, você vai usar o tamanho dele para fazer as suas continhas para calcular o que está sendo perguntado, tá bom? Essa que é a ideia, né? Além disso, você tem o que? Trajetória. Então, o que vem a ser a trajetória? A trajetória é o caminho que o corpo descreve, é a linha que ele descreve ao realizar o seu movimento, tá? Essa trajetória depende de quem está vendo. Então, você vai ter o que? Você vai ter que esse cara que está vendo é chamado de referencial, né? Então, por exemplo, vamos imaginar que você tem, né, um carro que está se deslocando por uma rua, né? E lá você tem o passageiro e o motorista. Deixa eu ver se eu faço até um desenho, vamos ver se dá certo aqui, né? Então você teria, deixa eu só ver aqui uma coisa, deixa eu mostrar para vocês, né? Porque senão você não vai enxergar nada. Estou bobeando aqui. Pronto. Então vamos lá. Você tem aqui, né, um carro, né? Então aqui você tem um carro, faz de conta que você tem lá o passageiro, o motorista, e aqui você tem o passageiro. E faz de conta que esse carro lindo, maravilhoso que eu estou desenhando está andando aqui com uma certa velocidade. E aqui você tem a rua e aqui você tem um poste, né? Faz de conta. Então veja, né? O que você pode falar? Você pode falar assim, ó, esse cara está se deslocando em relação ao poste, porque ele está aqui, mas daqui a pouquinho ele vai estar aqui nessa posição. Então vai variar a distância, né, entre o passageiro e o poste, tá? Agora, na hora que ele estiver aqui, é para estar também o motorista aqui. Então veja, a distância entre, né, o passageiro e o motorista não mudou. O que mudou foi a distância entre o passageiro e o poste. Antes, né, você tinha essa distância, né, e agora você tem essa outra, né? Então, né, observe o seguinte, que ele está em movimento em relação ao poste, mas ele está em repouso em relação ao motorista, tá? Então, né, o que você tem? Que a situação de movimento depende, né, do referencial. Se o referencial é o poste, o passageiro está em movimento. Se o referencial é o motorista, o passageiro está em repouso, tá? A forma da trajetória também depende. Então, por exemplo, né, a trajetória pode ser o quê? Pode ser retilínea, pode ser circular, pode ser helicoidal, né? Então, movimento retilíneo, trajetória retilínea, movimento circular. O helicoidal, você teria que imaginar que você tem, por exemplo, aqui um avião, né? Aqui faz de conta que você tem a hélice, né? E vamos pegar um ponto, tá? E esse avião está se movimentando, então você vai ter aqui uma velocidade. Bem, esse ponto ele vai ao mesmo tempo virar e ir para frente. Então essa trajetória seria então helicoidal, tá? É como se fosse a espiral do caderno, tá bom? Então vamos limpar isso aqui. Tá, vamos voltar lá para nossa apresentação. Bem,
outro conceito que a gente tem é de trajetória orientada. Então, o que é a trajetória orientada? Você vai ter a trajetória, você vai escolher uma origem e você vai ter, né, uma orientação. Por um lado vai ser chamado positivo, do outro negativo. Ou seja, você tem a origem da trajetória. A origem da trajetória, né, é o ponto a partir do qual você mede todas as distâncias. Da onde você parte é chamado de espaço inicial. Onde você está indo, onde você vai chegar é o espaço final. Então veja, né, vamos pegar um exemplo. Deixa eu voltar lá para a nossa mesinha, né? Então, por exemplo, eu tenho aqui a rodovia Anhanguera, né? Aqui você vai ter São Paulo, tá? Eu moro em Campinas, tá? E estou indo para Ribeirão Preto, tá bom? São Paulo é o marco zero. Campinas, ao longo da Anhanguera, é o quilômetro 92, né? Ribeirão Preto, se eu não me engano, é por volta do quilômetro 300, 310, vamos fazer de conta, tá? Então veja, esse zero é da estrada, é a origem. Então aqui você vai ter o que? Você vai ter a origem da trajetória. Da onde eu saio, eu começo o meu movimento aqui porque eu moro em Campinas, isso é o espaço inicial. Para onde eu vou é o espaço final. Repare, Campinas é quilômetro 92, São Paulo é 310, então o espaço está aumentando. Então a orientação positiva é essa, tá? Se eu vou no sentido oposto, eu estou indo para o sentido dos números negativos, né? Então aí seria diferente, né? Quando eu vou a favor, o movimento é chamado de progressivo. Quando eu vou contra, o movimento é chamado de retrógrado, tá? E ainda você pode calcular qual é a variação de espaço, né? Então qual que é a variação de espaço, né? Você vai ter, né, o quilômetro, né, 310, né, menos os 92, isso aí vai dar 212, 218. Então quem que é a variação de espaço, ΔS? Vai ser o espaço final menos o espaço inicial. Então isso vai ser os 310 menos os 92, isso é igual a 218 quilômetros, tá? Então variação de espaço é o que? Variação de quanto mudou o número que marca a sua posição, né? Repare que se o camarada faz, né? Deixa eu até mudar aqui, né? Vamos imaginar alguém que saia de Campinas, vem até Ribeirão e volta, tá? Bem, então ele parte do quilômetro 92. Então tem aqui, qual que seria o ΔS nesse caso, né? Seria o espaço final menos o espaço inicial. Bem, você sai, chega no final no quilômetro 92, partiu do 92, então o ΔS seria zero, tá? Não quer dizer que não houve movimento, né, ou que a distância é zero. Quer dizer que a plaquinha que guarda a sua posição, né, não tem diferença entre o valor inicial e o valor final, tá? Só isso, tá bom? Então, né, só para destacar, né, você tem que esse caso aqui, tá, que eu fiz aqui, ó, esse corresponde a quê? A você sair de Campinas e ir até Ribeirão. Tá? Esse que está em vermelho é você sair de Campinas e voltar para Campinas. Bom, deixa eu limpar isso aqui e vamos voltar, né, para a nossa história dos conceitos aqui. Tá bom? Bem, além disso, né, vamos definir a velocidade escalar média. O que é? É você tentar ter uma ideia da rapidez. Não quer dizer que ela vai ser perfeita, tá? Por quê? Porque o ΔS, ela não dá nem sempre a distância. Se o movimento é só de ida ou só de volta, num sentido só, então aí tudo bem, ele vai medir para você quanto andou,
Mas se é movimento de ida e volta, ele não mede quanto você andou. Tá? Então, a velocidade escalar média, né, ela vai pegar o ΔS e vai dividir pelo ΔT. Qual que é a unidade? No sistema internacional vai ser 1 metro por segundo. Mas tem outras unidades que aparecem, como por exemplo, quilômetro por hora. Né? Já a velocidade escalar instantânea, essa dá a rapidez num dado momento. Tem até uma definição matemática para ela, mas isso aí você só vai ver no ensino superior. Tá? A velocidade escalar instantânea, vamos dizer assim, é aquela que é indicada no velocímetro do carro. Tá? Então, por exemplo, vamos imaginar que eu vou de Campinas para Ribeirão Preto, que nem naquele exemplo que eu estava falando. Né? Então, eu vou ter uma velocidade média, por exemplo, de 80 km por hora. Né? Mas quando você vai de Campinas para Ribeirão Preto, tem um pedágio. Na hora que você está no pedágio, você para. Então, nessa hora, a velocidade é zero. Nessa hora, a velocidade instantânea é zero. Tá? A velocidade escalar média, né, ela pega, né, o movimento como um todo. Né? Inclusive o seguinte, se eu saio de Campinas, vou para Ribeirão Preto e paro no posto de gasolina e perco 15 minutos ali, esses 15 minutos também contam no ΔT. Tá? É a diferença nesse ΔT entre o tempo final e o tempo inicial. Não importa que teve um momento que você ficou parado. Tá? Outro conceito de aceleração escalar média. Você vai pegar a variação da velocidade e vai dividir pela variação de tempo. Como você tem que a variação da velocidade é medida em metro por segundo e variação de tempo em segundo, isso vai dar uma unidade que é o metro por segundo ao quadrado. Tá? E também, de novo, né, é com um dado intervalo. Já a aceleração escalar instantânea é aquela que você tem num dado momento. Né? Classificação do movimento. Então, primeiro, quanto à trajetória, que eu estava falando para vocês. O movimento pode ser retilíneo, pode ser circular, pode ser helicoidal. Depois, quanto aos sentidos. Se você vai a favor da orientação, progressivo. Se você vai contra, retrógrado. Né? Terceira e última classificação do movimento, quanto à variação da velocidade. Então, você pode andar mais depressa, o movimento é acelerado. Você pode andar mais devagar, o movimento é retardado. Ou ainda, a velocidade pode ser constante. Nesse caso, né, ele vai ser então um movimento uniforme, que é o primeiro movimento que a gente vai estudar já na próxima aula. Tá bom? Só que tem algumas propriedades que a gente precisa ver que vão ajudar na hora de a gente estar estudando os movimentos. Então, são 4 propriedades. Primeiro, do diagrama, do gráfico de espaço por tempo. Então, no gráfico do espaço por tempo, se você tiver a inclinação do gráfico, isso vai dar para você a velocidade. Já o gráfico da velocidade tem 2 propriedades. Tá? Primeiro, pela inclinação você tem a aceleração, pela área você chega no espaço, quanto variou o espaço. Já o gráfico da aceleração por tempo, pela área você vê quanto variou a velocidade. Deixa eu até fazer um resuminho para você disso, né? Dessa parte de propriedades gráficas, né? E que a gente vai estar demonstrando, né, nas próximas aulas. Deixa eu só verificar uma coisa. Ó, ainda bem que eu olhei porque eu preciso passar aqui para vocês. Agora vamos lá, deixa eu só acertar aqui, limpar essa tela e vamos lá, né? Então, ó, propriedades. Opa, ficou muito alto. Deixa eu voltar aqui. Estou aprendendo a mexer nisso aqui. Tenham paciência com o professor de vocês. Né? Vamos lá. Propriedades gráficas. Tá? Então, primeira propriedade. Deixa eu mudar a cor aqui. Eu gosto mais do preto. Então, você tem lá o gráfico do espaço por tempo. Depois você tem o gráfico da velocidade por tempo e você tem o gráfico da aceleração por tempo. Tá? Então vamos lá. Se você pegar, né, a inclinação no gráfico do espaço, você chega na velocidade. Então aqui é vendo a inclinação do gráfico. Tá? Depois, no gráfico da velocidade, se você pega a inclinação, você vai chegar na aceleração.
tá? Agora vamos lá, vamos fazer a volta, né? No gráfico da aceleração, se você calcular a área, então aí você vai ter a velocidade, ou melhor dizendo, né, a variação da velocidade. E no gráfico da velocidade, se você calcular, né, a área, você volta o espaço, tá? Então esse, né, é o nosso resuminho dessas propriedades gráficas, tá bom? E você vai ver que a gente vai demonstrar depois cada uma dessas 4 propriedades na hora que a gente for estudar algum movimento. Aí eu demonstro isso aqui para vocês. Por enquanto fica essa informação e você tem um resuminho. Note que é muito importante, né, o gráfico da velocidade, porque com ela você consegue chegar tanto na aceleração como no espaço, tá? Mas mais para frente a gente volta a falar sobre isso, tá bom? Então vamos voltar para a nossa apresentação, né? E vamos ver se a gente faz alguns exercícios. Então, primeiro, um protótipo de barco de competição, né, ele registra uma marca. Ele percorre 108 quilômetros em 50 minutos, tá? E ele quer saber qual é a velocidade média desse barco, tá bom? Então vamos ver, vamos fazer isso aí, né? Deixa eu voltar lá para minha luzinha, tá? Então eu teria aqui o seguinte, deixa eu ver se eu acertei lá a apresentação, senão vocês não vão ver nada. Deixa eu passar para cá, isso. Então, primeiro, eu quero calcular o que? Velocidade média, tá? Que é o que? É o delta S por delta T. Bom? Bem, eu tenho que o delta S é igual a 108 km, né? E tenho que o delta T é igual a 50 minutos, né? E ele quer em km por hora, tá? Então eu teria que passar isso aí para hora, né? Então 50 minutos é igual a quanto? 50 minutos dividido por 60 da hora, tá? Então agora o que eu vou fazer? Eu vou pegar isso aí e vou colocar ali, né, no lugar do tempo, tá? Então vamos lá. Eu vou ter o que? Eu vou ter que aqui vai ser igual a 108 e aqui é dividido por 50 dividido por 60, tá? E aí eu tenho que fazer essa continha, tá bom? Repare que eu tenho 108 e 50 dividido por 60, né, é menos do que 1. Então o número que eu tenho que obter vai ser um número maior, tá? Então isso vai dar pra gente, né, 129,6 129,6 o que? Quilômetros por hora. Note, né, que a unidade faz parte da resposta. Você tem que colocar a unidade, tá bom? Vamos passar para o nosso segundo exercício. Deixa eu voltar aqui para vocês, tá? Então, tá bom. Segundo exercício. Heloísa, sentada na poltrona de um ônibus, afirma que o passageiro sentado à sua frente não se move, ou seja, que está em repouso. Ao mesmo tempo, Abelardo, que está sentado à margem da rodovia, vê o ônibus passar e afirma que o referido passageiro está em movimento, tá? Então, de acordo com os conceitos de movimento e de repouso usados em mecânica, explique de que maneira podemos interpretar as afirmações de Heloísa e de Abelardo para dizer que ambas estão corretas. Pensa um pouquinho, vamos lá. Bem, acho que você deve lembrar do que eu acabei de falar, né?
a situação de movimento ou de repouso depende de quem está vendo o movimento. Então, de fato, né? Deixa eu ir lá para a apresentação, né? Deixa eu ver se eu consigo rabiscar isso aqui. Não. Acho que não dá para rabiscar aqui a apresentaçãozinha. Bem, a ideia é a seguinte, que você vai ter que o passageiro está em repouso em relação a ela porque não muda a distância, e está em movimento porque diminui a distância do passageiro em relação ao tal do overlarga, tá? Então a situação de movimento depende de quem está vendo, tá bom? Terceiro, esse aí é do vestibular da FATEC. Você tem que um móvel ele percorre um trajeto, né, em 3 etapas. Então do ponto A até o ponto X1, do X1 até o X2, do X2 até o ponto B. No primeiro trecho, o velocímetro marca V1, no segundo trecho, V2. E na última, né, V3. Sendo V1, V2, V3 velocidades constantes, qual que é a velocidade média nesse trajeto AB, né? Então, vamos lá, deixa eu ver se eu resolvo isso aí para vocês, né? Esse até aqui é um exercício um pouquinho mais complicado, tá? Vou fazer inclusive na lousa porque eu não estou muito bom na hora de usar aquela mesinha ali. Vamos fazer aqui mesmo, tá? Então veja, ó, eu tenho o quê? Eu tenho que velocidade é igual o espaço pelo tempo. Quer dizer o quê? Quer dizer que o tempo é igual o espaço pela velocidade. Então, eu vou usar essa equaçãozinha do tempo 3 vezes. Então, no primeiro pedaço, ele anda quanto? Ele anda x, a velocidade é V1. Já no segundo pedaço, a velocidade é V2, então fica x por V2. No terceiro e último pedaço, vai ser x sobre quem? V3. Se você somar esses 3, você vai achar o tempo total. E o tempo total vai ser x por V1, né? Mais x por V2, mais x por V3. Então, o intervalo de tempo total, o mínimo vai ser V1, V2 e V3. V1, V2, V3 dividido pelo V1 vai dar V2, V3. V1, V2, V3 dividido pelo V2 vai dar V1, V3. V1, V2, V3 dividido por V3 vai dar V1, V2. Tudo isso multiplicado por quem? Pelo X. Então, encontrei o tempo, né, que levou para fazer todo o movimento. Isso, né, eu tenho aqui, tá? Qual é o tempo? Então, usando que a velocidade, né, vai ser a distância, andou x mais x mais x, então 3x. E isso é dividido por tudo isso aqui. Então vai ficar lá, né, V2, V3 mais V1, V3 mais V1, V2, tudo vezes x dividido por V1, V2, V3. Então, vamos lá, né? Vamos fazer essa continha. Você vai ter que esse x e esse vai embora, e aí isso eu vou continuar. Vai ficar desorganizado, tá? Aqui. Então você vai ter que a velocidade vai ser 3 V1, V2, V3, que é dividido por V1, V3, mais V1, V2, mais V2, V3. Tá? Então, essa é a resposta